Agora então vamos aqui visualizar o código-fonte da tela Mapa Comparativo Detalhe. Ok? Aqui no pacote com.t2tirp.compras.cliente eu tenho aí a classe Mapa Comparativo Detalhe. Ok? Bom, nesta tela nós temos aí um Save Button. Ok? Este Save Button ele não está vinculado a nenhum formulário e a nenhuma grid, tá? Então, quando o usuário clica no botão, eu vou invocar aqui o método save do formulário cotação compra, do form cotação compra, ok? Form cotação compra é este form que nós estamos visualizando aqui. O VO que está associado a este form é o VO cotação compra VO, ok? Então eu tenho aí os atributos da cotação de compra. Aqui nesta grid eu tenho os fornecedores da cotação de compra, ok? Então o VO que está associado a esta grid é o VO fornecedor cotação compra VO, ok? Eu tenho aqui os atributos desse meu VO, do fornecedor cotação compra VO, tá? E tenho aqui também a grid de itens de cotação, ok? Os itens que foram cotados, tá? A esta grid está associado aqui o VO cotação compra detalhe VO, ok? Nós temos aí 3 botões vinculados a essa grid, que é um botão de edit, um botão de reload e um botão save, tá? Perceba aí que a nossa grid de fornecedores nós não temos nenhum botão vinculados. Aliás, nós não temos nenhum botão vinculado a essa grid, tá? Aqui nesta tela nós não precisaremos incluir, alterar nenhum fornecedor, tá? Iremos apenas confirmar os dados dos itens, né? Informar aqui os dados, né, das quantidades que serão pedidas de cada item e de cada fornecedor. Ok? Bom, aqui no código-fonte nós temos aqui definido os controllers de cada form e de cada grid, tá? Então, para o form 1, que é o nosso form cotação compra, eu defini que o controller dele é o mapa comparativo detalhe controller, ok? Então vamos visualizar aqui o controller do mapa comparativo. Foi definido aqui que a ação do servidor é mapa comparativo detalhe action, né? O nome da ação. Então aqui no lado do servidor, como em todas as outras actions, eu tenho aí a classe mapa comparativo detalhe action, ok? Então aqui no método getRequestName eu tenho a definição do nome desta minha action. No método executeCommand eu tenho aqui a seleção do método a ser executado no momento, ok? E tenho aí o método load. Então voltando aqui no controller, continuando aqui no construtor, vocês podem perceber que nós recebemos aqui como parâmetro uma grid, né, que é o mapa comparativo grid, e uma string pk. Esse parâmetro aqui, string pk, é o ID da cotação de compra, ok? Bom, eu identifico lá qual que é o ID da cotação de compra. Se for diferente de nulo, eu vou atualizar os dados do meu form cotação de compra e vou setar o modo do meu form cotação de compra para o modo de edição, ok? No método loadData eu vou solicitar ao servidor o carregamento dos dados, ok? Eu vou informar para ele que a ação a ser executada é um método load. Então aqui no método load eu vou buscar a cotação de compra cujo ID seja igual aqui ao ID informado no parâmetro pk, ok? Após completar o carregamento dos dados no formulário, né, nesse formulário de cotação de compra, eu vou atualizar os dados na grid fornecedores, ok? Nós temos aqui também o método updateRecords, tá? Então, ao atualizar os dados
no meu mapa comparativo controller, eu vou buscar aí a lista de fornecedores cotação compra, ok? E vou enviar aí como parâmetro lá para o servidor, tá? Lembrando aí que no meu VO fornecedor cotação compra, eu tive que criar um atributo transiente também, tá? O atributo transiente que eu criei foi um list cotação compra detalhe VO. Por que eu tive que criar esse atributo list cotação compra detalhe? Bom, quando eu vou carregar os dados do fornecedor, eu já tenho que carregar os itens daquele fornecedor também, tá? Nós vamos visualizar isso aí com mais detalhes quando nós formos visualizar o controller do mapa comparativo fornecedor, ok? Então vamos continuar aqui. Aliás, nós estávamos aqui no controller, né? No método update record, ok? Então, quando eu for atualizar os dados aí do mapa comparativo, eu vou buscar lá quais os fornecedores lá da minha lista de cotação compra, ok? E envio os dados do fornecedor para o servidor. Então, aqui na minha action, eu identifiquei que a ação é uma ação de update, tá? E vou buscar aí os parâmetros informados lá pelo cliente, tá? Então eu busco lá qual que é a cotação de compra e qual que é a lista de fornecedores cotação, ok? Bom, ao atualizar quando o usuário salva aquele registro do mapa comparativo, o que o sistema faz? Ele vai gerar um pedido de compra, ok? Então, para gerar um pedido de compra, primeiramente eu tenho que definir qual que é o tipo de pedido, tá? O pedido padrão que foi definido aqui ao gerar um pedido de compra é o pedido normal, ok? Já existem aqui uns pedidos, alguns tipos de pedidos, né, cadastrados no sistema, que são os tipos de pedido padrão, tá? Inclusive nós não desenvolvemos aí uma tela de cadastros de tipo de pedido, porque esses pedidos aqui eles já têm que estar cadastrados no banco. Então provavelmente será desenvolvido aí um módulo administrativo para cadastrar esses tipos de pedido, tá? Eles já terão que estar previamente cadastrados no banco, ok? Então eu defino lá que o tipo de pedido ao inserir um pedido através do mapa comparativo é o tipo de pedido normal, cujo código é 01, ok? Bom, eu crio lá o meu pedido de compra, né, um VO pedido de compra, e vou salvar esse pedido, ok? Então, através da minha lista de fornecedores, eu vou identificar quais são os produtos de cada fornecedor, tá? Então, eu vou percorrer aqui a minha lista de fornecedores e vou buscar os itens que o usuário selecionou para serem pedidos do fornecedor, ok? Eu faço essa verificação dos itens a serem pedidos e gravo e salvo os pedidos para cada fornecedor, ok? Após salvar os pedidos, eu vou retornar com a confirmação lá para o lado cliente, ok? Após editar esses dados, que na verdade aqui o método update records ele estará inserindo um registro, né? Após gerar o pedido, o que eu vou fazer? Eu vou atualizar os dados lá da minha grid, mapa comparativo grid, e vou emitir uma mensagem aí para o usuário, tá? Vou emitir a seguinte mensagem: pedido realizado com sucesso, ok? E logo depois eu fecho a tela aí de mapa comparativo detalhe, ok? Bom, então são esses os métodos aí do mapa comparativo detalhe action e mapa comparativo detalhe controller, ok?
Então, continuando aqui na tela mapa comparativo detalhe, eu tenho aqui o controller fornecedor mapa comparativo grid controller. Tá? É este o controller que vai mostrar os dados ali na nossa grid de fornecedores da tela de mapa comparativo. Então, o nome da ação aqui, lá no servidor, será fornecedor mapa comparativo action. Então, lá no lado do servidor, eu tenho aqui a classe fornecedor mapa comparativo grid action. Ok? No método getRequestName eu tenho a identificação do nome desta ação. No executeCommand eu tenho aí a identificação de qual ação será executada. E tem aqui o método load. Ok? Então aqui no controller, ao executar o método loadData, eu vou definir como parâmetro aí a ação que será executada e vou definir também qual que é a cotação de compra. Tá? Eu vou buscar os fornecedores que estiverem vinculados àquela cotação de compra. E solicito aí a execução do método load lá no servidor. Então aqui ele identificou o método que será executado o método load. Eu busco os parâmetros informados pelo cliente, tá? E vou buscar aí todos os fornecedores cotação compra vinculados àquela cotação compra, ok? Após buscar os fornecedores, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que popular aquele meu atributo transiente lá do fornecedor cotação compra VO, ok? Lembra lá que eu mostrei o atributo transiente lista cotação compra detalhe, ok? O que nós vamos fazer aqui? Para cada fornecedor, eu vou buscar os itens que serão cotados, ok? Por que eu tenho que fazer? Por que eu tenho que buscar esses dados aqui antes de aliás, eu vou mudar aqui a pergunta. Por que eu tenho que buscar estes itens de cotação nesta action e não na action dos itens de cotação? Bom, vocês viram lá que na tela mapa comparativo detalhe, quando o usuário acessa essa tela, ele carrega aqui os dados do fornecedor e carrega também os itens cotados, ok? O que o usuário vai fazer? Ele vai informar aqui as quantidades que serão pedidas de cada item. Só que quando o usuário altera esses dados aqui, a quantidade pedida de cada item, eu estou salvando essas quantidades na memória, tá? Então, eu não vou poder ter uma ação lá no servidor para atualizar esses dados aqui, porque enquanto eu não salvar o meu pedido, tá? Esses dados aqui eles não estarão atualizados no banco de dados, ok? Então, se eu tiver uma ação para buscar os itens cada vez que o usuário selecionar um fornecedor e eu for buscar isso no banco de dados, eu não estarei salvando os itens aqui que o usuário selecionou, que o usuário informou, tá? Então, por isso que eu já busco os itens aqui na minha classe fornecedor mapa comparativo grid action, ok? Então eu já busco todos os itens, tá? E vou atualizar esses itens lá na grid de itens. Nós vamos visualizar aí o controller da grid cotação compra detalhe para ver como nós carregamos os dados nessa grid, ok? Então eu busco lá todos os itens de cada fornecedor e seto lá o meu atributo transiente lista cotação compra detalhe, ok? E retorno com os dados lá para o lado do cliente. Então, continuando aqui no controller, após carregar os dados, ou seja, depois que os dados foram completados com sucesso, o carregamento dos dados completados com sucesso, aí sim eu vou atualizar os dados na minha lista de itens, ok? Eu tenho aqui o método também roleChanged. O que esse método vai fazer? Cada vez que o usuário selecionar um registro diferente na minha lista de fornecedores, eu vou atualizar os dados lá na minha lista de cotação compra detalhe, ok? Bom,
Então, dessa forma aí, nós visualizamos o código-fonte do fornecedor mapa comparativo Grid Controller. Agora sim, vamos lá então visualizar o controller do cotação compra grid, tá? O mapa comparativo cotação compra grid. Esse controller também ele está lá no pacote com.t2tirp.compras.cliente, ok? Eu tenho aqui, aliás, vocês podem perceber que aqui neste controller nós não definimos o nome da ação no servidor, por aquele motivo que eu já expliquei. Nós não iremos buscar os dados no banco de dados. O servidor não terá uma comunicação com o servidor, porque a busca desses itens já foi feita lá pela Action de fornecedores, ok? Então aqui no método loadData eu vou buscar os itens que serão carregados na minha lista. Como é que eu vou fazer isso? Eu criei aqui um objeto, um list, do tipo cotação compra detalhe VO, que vai representar aí a minha lista de cotação compra detalhe, e eu vou buscar estes itens através de acordo com o fornecedor que estiver selecionado lá na grid de fornecedores, ok? Então eu busco lá qual que é o fornecedor que está selecionado, e deste fornecedor que está selecionado eu vou buscar lá a lista cotação compra detalhe. Essa lista já foi populada lá na Action de fornecedores, ok? De posse desses dados aí da minha lista de cotação compra detalhe, eu vou retornar aí um VO list response com a minha lista cotação compra detalhe, e dessa forma o sistema vai atualizar a lista cotação compra detalhe. Dessa forma então o sistema ele não vai buscar os dados no banco de dados, ok? Ele vai já estar com esses dados ali na memória e vai apenas atualizá-los, ok? No método update records eu também não vou executar uma ação no servidor, tá? Eu vou buscar aí quais são os itens que serão alterados e fazer essa alteração somente na memória. Então, quando o usuário altera um item aqui, uma quantidade pedida aqui na lista de itens, ele não salva ainda no servidor, tá? Ele não salva no banco de dados. Ele salva apenas aqui na memória, no lado cliente. Aí sim, quando o usuário selecionar aqui o botão salvar, quando ele clicar no botão salvar, aí sim, esses dados que foram editados que serão salvos lá no banco e será gerado o pedido, como já foi mostrado lá a geração do pedido, ok? Bom, então dessa forma aí nós visualizamos o código-fonte aí do mapa comparativo cotação compra grid controller, ok? E finalizamos também o código-fonte da nossa tela mapa comparativo detalhe.